Olá, voltei aqui para a gente fazer um parênteses nesse vídeo com a série Sherlock, feita pela BBC, em comparação ao conto que nós resenhamos, Um Estudo em Vermelho, com o episódio A Mulher de Rosa. Vamos lá? Essa série aqui, produzida pela BBC, transmitida de 2010 a 2017, trazendo esses dois atores, Benedict Cumberbatch como o Sherlock Holmes. Não sei se vocês já conheceram, tiveram oportunidade de assistir essa série. Essa série ela estava disponível na Netflix até mais ou menos um mês atrás. A série ela inicia com a mesma proposta do conto Um Estudo em Vermelho, né? Esse episódio específico da série, A Mulher de Rosa, tem a mesma proposta do Estudo em Vermelho, só que evidentemente a própria série ela já traz uma contemporaneidade dos fatos. Então eles tiram os personagens lá do século XIX e jogam para o século XXI em 2010, que é o período da gravação dos episódios. Então tem toda uma questão de uma mudança cultural histórica de muitos fatos, de muitos fenômenos. Por exemplo, no livro, você lê constantemente ali a presença do cabriolé, que seria aquelas charretes puxadas por cavalos. Enquanto que na série, né, no episódio, você vai ver o táxi. Essa é uma diferença prática, mas tem diferenças mais substanciais, que é a própria comportamento dos personagens, como que é a logística aí dentro de uma ambientação do século XXI. O próprio início da história começa com o Watson na sua terapeuta, que é algo que não tem menção no livro, afinal de contas, Freud estava começando sua pesquisa lá no final do século XIX. Então o Watson estava na sua terapeuta, que o orienta a escrever um blog pessoal para que ele consiga lidar melhor com um trauma que ele tem na perna por conta do atentado que ele sofreu lá da Guerra do Afeganistão. E agora sim a gente tá falando da Guerra do Afeganistão do século XXI, evidentemente. E ele, enfim, é orientado e ele não consegue fazer esse blog. Esse blog dele não vai pra frente. Ele não consegue parar e escrever sobre si mesmo. E ele tá, assim, numa crise existencial. Também ele vive com aquele dinheiro do governo, que é uma pensão que é muito baixa, está procurando uma residência em Londres e não consegue orçar, vai pra praça, encontra um colega dele que ele não vê há tempos, esse colega não sabe onde ele estava, ele precisa explicar toda a história, aí ele comenta que está procurando esse apartamento e o colega fala aquela frase fatídica que eu comentei na resenha do Estudo em Vermelho, que é, nossa, você é a segunda pessoa hoje que me fala a mesma coisa, que precisa de alguém para dividir um apartamento. E aí, eles se apresentam. Na série, o Sherlock, ele não trabalha no laboratório de um hospital, ele trabalha no laboratório de um necrotério. Então, ele trabalha como se fosse assim, no IML, né, na parte laboratorial do IML. E aí esse colega leva o Watson para conhecer o Sherlock dentro desse IML e acontece a mesmíssima situação, assim, dele olhar, né? O Sherlock bate o olho no Dr. Watson e já fala que ele é médico, que ele veio do Afeganistão, aposentado, e passa a ficha técnica por um bater de olhos. E aquilo já espanta o Watson e eles combinam de como que eles vão se encontrar para acertar os detalhes do apartamento. Quanto à ciência da dedução, que no livro o Watson conhece através da leitura ocasional de uma revista na casa do Sherlock, agora na série, na verdade, foi o próprio Sherlock quem fez um blog falando sobre a ciência da dedução, e o Watson, quando ele fez uma Google, né, ele jogou o nome do Sherlock no Google para pesquisar quem era aquela pessoa, ele acabou encontrando esse blog e achou bastante peculiar aquela ciência dele, bastante assim
exagerada, vamos por assim dizer, e acontece a mesma conversa quando ele vai confrontar o Sherlock com a ciência da dedução, e o Sherlock comprova sua teoria da ciência da dedução, explicando para ele como é que conseguiu descobrir que ele era um médico cirurgião vindo do Afeganistão por uma simples análise. Uma curiosidade da série é que o Sherlock tem uma crush, né? Não parte dele, porque ele é extremamente racional e tal. Inclusive tem um dado momento ali do episódio que fica até uma coisa no ar assim, se ele não era homossexual. Mas a questão toda é que ele é racional demais para se intrometer em qualquer relação. Mas existe uma garota que trabalha naquele laboratório que a gente percebe nitidamente que ela é apaixonada por ele. Algo que no livro não acontece. Outra diferença entre o livro e a série é a introdução de alguns personagens, entre eles o próprio Mycroft Holmes, que é o irmão do Sherlock Holmes, que não nos é apresentado no conto O Estudo em Vermelho. Mas as diferenças mesmo, elas ficam nos assassinatos. Pois é, porque no livro ocorre ao longo de toda a história, 2 assassinatos. E o segundo assassinato, ele vai acontecer logo, já quase no final da primeira parte, que é quando o Holmes vai concluir aí a investigação. Já na série, ela já começa nos primeiros instantes da série nos apresentando 3 assassinatos, que até então não se sabe se são assassinatos ou suicídios. E o Holmes, ele só é chamado para participar da investigação quando ocorre o 4º assassinato, que é um assassinato que vai retomar ao primeiro assassinato do nosso livro, né? Que é aquele assassinato de no caso do livro, um homem dentro de uma casa abandonada, de um lugar bem esquisito para se deixar um corpo, e de uma pessoa bem vestida, de alta classe, e o cara tá lá aparentemente morto por envenenamento, não tem uma justificativa violenta para aquela morte, só que tá escrito com sangue a palavra hash. Então, só que no caso, moça de rosa, evidentemente, a vítima não é um homem, e sim uma mulher que está inteiramente trajada de cor de rosa. E a palavra hash, ela não está escrita na parede, na altura dos olhos do assassino. Pelo contrário, ela foi escrita pela própria vítima, que tá sem as unhas, porque ficou escrevendo com o seu próprio sangue a palavra hash no chão. E o que o Sherlock acaba descobrindo, que os demais policiais não deram muita importância, tal e qual foi na investigação do livro, é da aliança que a própria mulher utilizava, que ele percebe, ele consegue deduzir uma série de comportamentos sobre essa mulher por conta da aliança que ela usa, e ele percebe que falta uma mala de viagem na cena do crime. Então ele fala assim, pronto, vocês encontraram uma razão que justifique que é homicídio e que não é suicídio, o desaparecimento da mala cor-de-rosa dela. E eles falam assim, mas cara, como você chegou à conclusão que tinha uma mala nesse ambiente que era cor-de-rosa e que desapareceu? E aí ele vai explicar como que ele chega a essa conclusão, e aí a equivalência, né, daquela aliança que foi encontrada na cena do crime do livro é, na verdade, a mala cor-de-rosa da mulher que desapareceu dessa cena. E daí vem toda o restante da história, que é muito parecido, assim, o conhecimento, né, a aproximação entre o Sherlock e o Watson, que é o tema central da primeira parte do livro, é bastante parecido com o que vai se desenvolver na série. Mas o assassino, a motivação do assassinato é completamente diferente. Tanto é que nesse episódio da série, aquela segunda parte do conto nem existe. Não tem nenhuma menção à questão da religião dos Mormons, que pra mim, que não conheço a religião, eu realmente não faço ideia do que sejam os Mormons. Claro, eu já vi Mormon na rua, mas eu não sei o que eles falam, eu não sei como é a vida deles. Então, para eu criticar ou analisar essa parte do livro, é bastante complexo, porque o livro é nitidamente crítico em relação à religião mormon. E eu não sei se o Arthur Conan Doyle, né, o escritor, ele não exagerou na crítica, porque eu não tenho conhecimento do que são os Mormons.
Inclusive, eu havia até um certo preconceito ali contra a religião dos Mormons, que eu não sabia defender ou justificar pela minha ignorância da religião. Por isso eu nem entrei nesse caso quando eu fiz a análise do conto, O Estudo em Vermelho. Mas na série, nada disso sequer é mencionado. Eles fizeram um apagão em toda essa questão. A motivação do assassino é outra, a questão por trás dos assassinatos é outra. Na verdade, a história em si do assassinato não tem absolutamente nada a ver com o livro, é uma outra história, né, que é legal tanto quanto, mas é uma outra história. A própria palavra Rash, né, que no livro os policiais acharam que era Raquel, e o Sherlock tira sarro deles e fala, cara, né, vocês são tão limitados à própria cultura que vocês nem entenderam que isso daí, na verdade, é uma palavra alemã fazendo uma referência à vingança. Na série, ao contrário, os policiais falam, nossa, ela morrendo escreveu vingança em alemão no chão, então ela é uma alemã. E o Sherlock fala, cara, meu, não viaja, ela não é alemã, nem aqui nem na China. Pra que uma pessoa ia ensanguentar as unhas escrevendo vingança quando tá morrendo? Não tem sentido nenhum. Ela tentou escrever a palavra Raquel e não conseguiu porque morreu antes de escrever o L. Então o segredo é encontre a tal Raquel. Então assim, a série inverteu algumas coisas. Outras duas questões que eu achei bastante interessante da divergência entre o livro e a série são as seguintes. A primeira delas é a questão da nicotina, né? Porque no livro, o Sherlock Holmes, ele é um exímio fumante de cachimbo. E aí a gente tá agora, em pleno século XXI, num combate aos vícios, que é extremamente prejudicial. Fumar causa câncer e a gente tá tentando criar uma geração de pessoas que não fumem por indução de mídias e, enfim, televisão e ícones culturais. E o Sherlock, ele é conhecido por ser justamente um personagem altamente vicioso, né? Ele tem péssimos hábitos e ele tem vícios extremos. E nessa série, ele é um ex-fumante e que ele usa aí os adesivos de nicotina para pensar. Então, em vez de fumar cachimbo, ele usa adesivos de nicotina. Tanto é que teve uma outra série que foi feita pelo estúdio agora lá dos Estados Unidos, a CBS, que é o Elementary, que foi gravado de 2012 a 2019, uma série posterior à gravação do Sherlock da BBC de Londres, que traz aí o Johnny Lee Miller e a Lucy Liu como protagonistas, Sherlock e Watson. A Watson aí é uma versão feminina, e aí o Sherlock é um ex-viciado. E aí vai trabalhar essa questão justamente do vício, como o Sherlock venceu o vício, como ele saiu das drogas, né? E é uma pegada interessante, é uma proposta interessante a da série Elementary. Mas voltando pro Sherlock da BBC, outra coisa que eu achei bastante curioso foi a relação do Sherlock na série com os inspetores da Scotland Yard, o Lestrade e a Donovan, que não tem o Gregson, né, na série. Ela é substituída pela personagem de uma mulher. A Donovan, ela é uma personagem, assim, que tem um potencial bastante problemático para o Sherlock, já nesse episódio da Moça de Rosa, né, que é a abertura da série Sherlock, é o primeiro episódio, assim como um Estudo em Vermelho é o primeiro conto do Sherlock. E a gente percebe que ela é uma personagem que vai criar dor de cabeça para o Sherlock, porque ela faz questão de duvidar das técnicas investigativas do Sherlock Holmes e ela duvida, inclusive, da capacidade psicológica dele. Para ela, ele é um psicopata, por ele ter tanto prazer e paixão por cenas de crime, e que provavelmente o Watson seja a primeira vítima do Sherlock. Isso quando ela não duvida se ele não fabricou assassinatos, porque todas as deduções são trazidas pelo próprio Sherlock. E ela não gosta desse papel fantoche que ela tem na mão do Sherlock Holmes. E já o Lestrade, que, como no livro, é uma figura que tem uma certa empatia pelo personagem do Sherlock Holmes,
tem uma série de problemas, ele também não gosta e não concorda com muita coisa que o Sherlock faz, mas ele admira, ele tem um certo respeito pelo trabalho do Sherlock, inclusive aí que entra o papel do Dr. Watson, que vai ajudar nesse relacionamento com o inspetor Lestrade. Agora um parênteses, eu particularmente não gostei da interpretação dada pelo Benedict Cumberbatch lá, que eu não sei falar o nome do cara, no Sherlock Holmes. Eu gostei muito mais do Sherlock interpretado pelo Johnny Lee Miller do que do Sherlock do Cumberbatch. O Cumberbatch, ele realmente faz uma questão de ser muito arrogante. Ele é prepotente. Eu acho que o próprio ator, ele já tem uma certa arrogância nele, né? Quando ele fez lá o Doutor Estranho, enfim, ele tem uma recorrência de personagens extremamente arrogantes. Ele olha pro ator, se acha arrogante, e ele incorporou aquela arrogância do Sherlock Holmes em níveis estratosféricos. Inclusive em outros episódios que não A Moça de Rosa, ele faz comentários preconceituosos, xenófobos. Enfim, eu particularmente não gosto daquele personagem feito pelo Cumberbatch. Para mim, o Sherlock Holmes que você encontra nos livros do Arthur Conan Doyle tem mais a ver com a interpretação do Johnny Lee Miller, que é uma arrogância, mas é uma arrogância, sim, daquela pessoa que tem consciência que ela sabe mais do que as pessoas comuns, mas ele não faz disso uma humilhação diária e frequente de todos os que estão ao seu redor. Ele tem uma dificuldade de socialização com essas pessoas, porque você pensa aqui e as pessoas pensam aqui. Mas ele não é necessariamente assim tão irritante e arrogante. Ele eventualmente acaba sendo, como é o personagem de Johnny Lee Miller, mas não da forma tão exacerbada do Cumberbatch. Mas essa é a minha opinião sobre a interpretação. E aí, só pra encerrar, já que a gente tá falando aqui da série Elementary também, a série Elementary não tem absolutamente nada a ver com o Estudo em Vermelho. Se você assistiu o primeiro episódio da série, não tem nenhuma referência a um Estudo em Vermelho. É uma releitura completamente contemporaneizada e assim, que adequa a uma série de fatores, né? A começar pela própria Joanne Watson, que é a nossa doutora Watson da série Elementary. E essa personificação feminina do personagem do Watson, eu achei fantástico. Porque trouxe ali uma relação dos dois de amizade, né? Pelo menos assim, eu não cheguei a assistir a série inteira, peço desculpas se alguém que tá assistindo esse vídeo assistiu a série toda. Eu não assisti, porque é uma série extremamente longa, são 8 temporadas com 20 e tantos episódios. Cara, eu acho surreal querer assistir essas séries tão longas. Já comentei isso aqui em outros vídeos, pra mim essas séries longas elas faziam sentido nos anos 90, quando a gente dependia de assistir na televisão as séries, e elas duravam um ano inteiro cada temporada. Depois que as séries saíram da TV e foram pros streamings, real, ninguém assiste isso, cara, ninguém assiste isso. Então, quando essas séries são muito longas e elas são boas, eu assisto as 3 primeiras temporadas, que é onde elas deixam de ser boas e passam a ser um enchimento de linguiça, porque aí depois os crimes, eles começam a ser repetitivos e o crime em si, ele acaba sendo uma coisa banal, que nem tem muita relevância dentro do próprio enredo da série, porque na verdade a maioria dos episódios ali são mais para construção e andamento dos dramas pessoais dos personagens do que o próprio crime em si. E eu não gosto quando as séries elas chegam nesse ponto. Pra mim elas começam, sei lá, já deviam ter sido encerradas. E acontece isso em Elementary já na 3ª temporada, então eu deixei de assistir, eu não vi até a 8ª. Mas eu gostei bastante da releitura do Sherlock Holmes. Pra mim, se você pegar o enredo da série Sherlock da BBC, que é bastante fiel aos livros do Sir Arthur Conan Doyle, mas tirar o Cumberbatch e colocar a interpretação do Johnny Lee Miller, que também é inglês, de repente ficasse, ó, joinha a série. Bem, essa é a minha opinião.
Deixa nos comentários do vídeo o que você pensa sobre tudo isso, beleza? Beijos, obrigada e até mais.